À medida em que envelhecemos, inúmeras mudanças começam a surgir no nosso corpo, seja o aparecimento dos primeiros fios brancos, danos na nossa pele ou até mesmo o comprometimento de órgãos vitais para a nossa sobrevivência. Por mais que a nossa expectativa de vida atualmente seja grande quando a gente compara, por exemplo, com o pessoal lá da Idade Média, ainda assim nós estamos buscando constantemente formas de não necessariamente impedir o envelhecimento, mas sim de buscar alternativas para que possamos envelhecer de maneira muito mais saudável. Mas aí eu pergunto para vocês, será que existe alguma forma da gente burlar o processo natural de envelhecimento? Será que é possível um organismo velho, no seu último suspiro, voltar para o seu estágio inicial e começar o seu desenvolvimento todo novamente? Sim! Não só é possível, como existe um bichinho que consegue fazer esse processo. Esse bichinho em questão é nada mais nada menos do que uma água-viva chamada Turritopsis dohrnii. Segundo alguns cientistas, ela consegue burlar a morte, fazendo o que muita gente julgaria impossível, alcançando a imortalidade. E no vídeo de hoje, a gente vai tentar entender como ela faz isso e refletir sobre esse tal processo de imortalidade, ver se realmente é isso que acontece. Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo. Eu me chamo Gabriel, professor de Biologia, e esse é o assunto de hoje. Quando o assunto é longevidade, a nossa espécie ela passa um pouquinho longe quando comparado com outros animais. A pessoa mais velha que nós temos registro viveu 122 anos. Pode parecer muito, mas quando a gente compara com outros animais, a história começa a mudar. Por exemplo, o tubarão da Groenlândia ele consegue viver mais de 400 anos. E inclusive algumas espécies de esponjas do mar que conseguem passar fácil dos milhares de anos. Enfim, muito tempo, né? Sim, é muito tempo. Mas quando a gente compara com essa água-viva em questão, a Turritopsis dohrnii que nós estamos falando, ela desenvolveu um mecanismo que, dependendo das condições, ela pode viver para sempre. Então, antes da gente começar a falar sobre esse processo, vamos primeiro tentar entender de qual grupo esse animal faz parte. Esse animal ele faz parte dos quinidários, que é o segundo grupo mais primitivo do reino animal, ficando atrás apenas do grupo das esponjas do mar, que inclusive vai ter vídeo aqui no canal sobre elas. É nesse grupo onde nós encontramos as anêmonas do mar, as medusas e inclusive os recifes de corais que nós encontramos toda vez que a gente vai para a praia. E esse nome quinidário vem justamente de uma característica bem particular desse grupo, que é o fato deles apresentarem tentáculos com toxinas. E essas toxinas podem servir tanto para o bicho se alimentar quanto para ele se defender. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, uma vez que o objetivo do vídeo é outro, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os quinidócitos, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Beleza? E dentre outras coisas, o mais legal da gente estudar sobre esses animais é que eles apresentam muitos traços que mostram o quão primitivos eles são. Por exemplo, esses animais não apresentam cérebro. O que eles apresentam, na verdade, é uma rede de neurônios ao longo de todo o corpo que faz com que ele possa interagir com o ambiente. Ou seja, aqui nós não temos um processo de cefalização propriamente dito, mas sim uma rede neural que permite com que esses bichos respondam aos estímulos externos. Tá, mas e essa medusa imortal? Como é que funciona esse processo? Todas conseguem fazer isso? Bom, já respondendo para vocês, não, nem todas as medusas fazem esse processo. Mas para que a gente possa entender como a medusa imortal faz isso, vamos tentar explicar primeiramente como a medusa comum nasce, se reproduz, envelhece e morre. E esse processo é bem simples. Nós temos duas medusas, uma macho e uma fêmea, que irão acasalar e promover a fecundação. Após a fecundação, nós temos a liberação de um ovo, que se transformará em uma pequena larva de vida livre. Essa larva vai sair por aí, pelo mar, à deriva, até encontrar um lugar calminho para chamar de lar. Depois que ela encontra esse local, que geralmente é no fundo do mar, ela vai se fixar e gerar um pequeno pólipo, que seria o estágio de vida onde ela estaria fixa no substrato. Após se desenvolver, esse pólipo consegue gerar, através da reprodução assexuada, várias medusazinhas pequenas que serão de vida livre, irão viver tranquilamente, se reproduzir, envelhecer e morrer. Isso se não for devorada por algum animal antes. Então, o processo de uma medusa comum é esse, que é exatamente igual a uma medusa imortal. A única diferença é que se essa medusa imortal estiver faminta, estiver ferida, velhinha ou em algum local onde as condições não são favoráveis para ela, ela vai cair no fundo do mar, se tornar um pequeno cisto de resistência e depois vai se transformar novamente em um pólipo
que através da reprodução assexuada vai gerar outras medusazinhas. E é um ciclo sem fim. A menos que esse animal seja devorado por predadores, ela consegue fazer esse ciclo infinitamente. E todo esse processo pode ser chamado de transdiferenciação. E esse mecanismo permite reativar certas regiões do material genético e reprogramá-lo para que certas células que antes faziam determinada coisa possa se transformar em um outro tipo especializado de células. Então, olha que louco isso. Seria o mesmo que, sei lá, imagina uma borboletinha que estivesse à beira da morte. E o que ela poderia fazer? Morrer? Não. Voltar ao seu estágio anterior. Se transformar novamente em uma lagarta para depois se desenvolver e gerar novamente uma borboleta jovem. Então, analisando tudo isso, eu me faço algumas perguntas. Será que essa medusa continuaria sendo ela mesma? Será que se nós conseguíssemos fazer isso, conseguíssemos retornar ao nosso estágio inicial, será que nós ainda seríamos nós mesmos ou outra pessoa? Bom, nesse processo de transdiferenciação, o que está acontecendo é que o indivíduo está voltando ao estágio de pólipo para que ele possa produzir novas cópias de si mesmo. Ou seja, aqui nós não temos um processo de imortalidade, mas sim um processo onde, em situação de estresse, o indivíduo consegue regredir ao seu estágio anterior e assim produzir novas cópias. Então, as novas medusas que foram criadas não necessariamente será o mesmo indivíduo, mas sim cópias geneticamente idênticas dele mesmo. Enfim, por mais que o processo de transdiferenciação seja algo extremamente raro e que dificilmente a gente veria na nossa espécie, estudar esses organismos são fundamentais para a gente entender um pouco mais sobre o processo de regeneração celular e entender quais são os mecanismos que estão por trás do reparo e da proteção da nossa molécula de DNA. Quem sabe a partir dos inúmeros conhecimentos que a nossa amiguinha medusa possa trazer para a gente não pode desenvolver tecnologias cada vez mais sofisticadas para melhorar nossa expectativa de vida. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o joinha e coloca nos comentários quais seriam as outras temáticas que você queria ver aqui no canal. Vou ficar muito feliz em interagir com vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!